Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sarau da Casa Azul Podcast. Eu sou a Luciene Carris e junto com Luzimar Soares trataremos hoje sobre dois temas muito relevantes, necessários e atuais. São eles a imigração e o tráfico de pessoas. Então, para conversar conosco sobre esses assuntos, temos hoje o prazer de receber Sávia Cordeiro. Sávia, ela é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Teoria do Estado de Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro e hoje ela está fazendo o segundo mestrado em Migração, Mobilidade e Desenvolvimento na SOAS, SOAS, University of London. Além disso, Sávia é cofundadora do Instituto Migra. Sávia, muito obrigada por aceitar conversar conosco, doando seu tempo e conhecimento para o nosso podcast daí de Londres. Você poderia nos falar sobre o porquê das suas escolhas de área de estudo, como elas se deram, o que é o Instituto Migra? Além disso, como se deu os dois prêmios que você recebeu, a Bolsa FAPESD e a Bolsa Chevening? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me ouvindo. Queria agradecer a Luzimar e a Luciene pelo convite. Então, falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou advogada de direitos humanos. Eu tenho trabalhado com migração, tráfico de pessoas e trabalho escravo já há quase 10 anos, né? E, recentemente, eu abri uma organização chamada Imigra, Instituto Migra, que trabalha de uma forma, a partir de uma abordagem interseccional, os temas de gênero, migração e raça, né, sendo implementados em três áreas. Uma educação, a outra é pesquisa e a última a advocacy ou incidência política. Né? Os nossos projetos de educação, eles entendem a ideia de educação a partir de um viés de educação popular, a educação sendo uma forma cíclica, continuada, e que busca esse compartilhamento de experiência, de conhecimento, e inclusive de poder, porque tem quem tem educação de fato consegue acessar outros espaços. E ela é voltada para o público beneficiário, para os grupos mais vulneráveis, mas também educação em forma de capacitação para servidores municipais, para outras organizações, de forma que a gente possa fortalecer essa rede também que garante o acesso a essas pessoas mais vulneráveis. Já o de pesquisa, o nosso departamento de pesquisa busca entender mais essa relação de teoria e praxis, porque a gente acredita que elas só podem andar de forma conjunta. Então, fazer pesquisa para que a gente possa aplicar e compartilhar de uma forma também popular e acessível para todos. E, por fim, o departamento de advocacy é um pouco no sentido de passar o microfone. Nós não queremos ser a voz de ninguém. A gente quer, na verdade, poder abrir espaço para que esses grupos, mulheres, população negra e população imigrante, população LGBT, eles possam falar pelas suas próprias vozes e poder trazer, expressar suas demandas. E para isso a gente conta com o fortalecimento dessa rede de coletivos, de organizações que possam, de fato, gerar um aprimoramento das políticas públicas para essas populações. Você me perguntou sobre as bolsas. A FAPESD foi uma bolsa um pouco mais simples de conseguir, porque ela estava inserida dentro já de uma perspectiva do meu primeiro mestrado na PUC, né, a gente tem uma parceria, e aí foi uma bolsa de melhor desempenho escolhida entre a minha turma. Já a bolsa do Tivni é uma bolsa mais complicada, né? Quem não conhece o Tivni, ele é um programa do governo do Reino Unido, né, de bolsa de estudo, voltada para mestrado, no intuito de selecionar potenciais líderes globais, de forma contribuir para a melhor relação entre Brasil e Reino Unido em diferentes áreas, né? No meu caso, migração, mas tem pessoas que estão, por exemplo, na parte de gênero, na parte de arbitragem, na parte de meio ambiente, então são temas muito variáveis, né? E que são de interesse do Reino Unido. Então é uma oportunidade muito grande que me permitiu estar agora aqui em Londres cursando esse mestrado na SOAS. Uma das suas áreas de atuação é capacitar profissionais para trabalhar com pessoas que foram vítimas de tráfico, ou seja, pessoas que foram traficadas. Como que funciona essa rede de tráfico? Você tem dados de onde as pessoas são e para onde elas são levadas mais comumente? Como é feito o combate a esse crime? Quais os organismos governamentais envolvidos no combate ao tráfico de pessoas, quando se trata especificamente de Brasil?
Essa sua pergunta é muito interessante, né, Luzimar? Porque aqui no Brasil a gente tem um interesse muito grande, as pessoas no público têm um interesse sobre a temática de tráfico. Eu acredito que é por causa, em grande parte, da novela Salve Jorge, que levantou o interesse das pessoas sobre a ideia de tráfico, mas, por outro lado, também confundir um pouco qual seria a definição e quais seriam as pessoas vítimas de tráfico. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que, sim, existem dados que a gente consegue levantar, então, desde a ONU-DC, que é o escritório da ONU, que analisa essa parte de tráfico de pessoas, ela tem um relatório anual que fala sobre os dados a nível global e regional sobre tráfico de pessoas. Nós temos dados que são levantados também a nível regional, então tem o relatório da OIM, que de forma também rotineira traz dados, por exemplo, da América Latina ou da Europa. Nós temos relatórios nacionais, como que são apresentados pelo Ministério da Justiça, porém, apesar de ter essa profusão de relatórios, né, que tentam consolidar esses dados, é consenso ainda da inconsistência desses dados. Como essa rede de tráfico de pessoas funciona, e a gente sempre diz que eles estão muito à frente da gente que está no combate a essa rede de tráfico. Então, eu sempre coloco que se a pessoa, né, um pesquisador, quer entender melhor como funciona a rede, quais são as pessoas que são vítimas de tráfico de pessoas, como elas são levadas, para onde são, o ideal é que você pense num nível mais local. Então, você consiga compreender, por exemplo, se a gente pegar um cenário do Brasil, é importante você saber se você está perguntando se o Brasil, você quer entender como o Brasil se situa na rede de tráfico de pessoas, como país de origem ou como país de destino. Quando você tem que perguntar, por exemplo, qual finalidade, porque o perfil das pessoas que são vítimas de rede de tráfico de pessoas, de tráfico para fins de exploração sexual, é diferente do perfil das pessoas que são vítimas de tráfico de pessoas para trabalho escravo, por exemplo. Então, é importante, eu acho, que fazer esse recorte para, de fato, ter dados que são mais reais e não generalizar. Eu acho que o que é importante que todos saibam um pouco como funciona esse combate. Então, a gente tem uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que estabelece uma coordenação de enfrentamento ao tráfico de pessoas sediada no Ministério da Justiça. E essa coordenação, ela coordena núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas que estão na maioria dos estados. No começo tinham em todos, mas agora não mais, né? E também os postos de atendimento avançado, humanizado, que ficam nas fronteiras, seja a fronteira terrestre, seja de aeroporto, que a gente dá o nome de PAN. Então, os NETPs, que são os núcleos dos PANs, são como se fossem os equipamentos de ponta, entre aspas, dessa política. A nova lei de tráfico de pessoas, que é a 13.344 de 2016, ela é muito interessante porque ela percebe que a atuação no combate ao tráfico de pessoas só se dá por meio de uma atuação em 3 eixos, que é o eixo de prevenção, repressão e atendimento à vítima. E compreendendo a partir dessa perspectiva, a gente percebe que a gente não consegue trabalhar combate ao tráfico de pessoas sem rede. E essa rede vai envolver os núcleos do Ministério da Justiça, mas também vai envolver a Polícia Federal, vai também envolver a Auditoria Fiscal do Trabalho, vai também envolver organizações da sociedade civil. Então, são vários atores que vão dialogar e promover política pública a partir dessa, dependendo de qual finalidade é a questão de tráfico, enfim. Existe um local em que normalmente, a nível estadual, há discussão dessas políticas públicas a partir da rede, que são os comitês, que a gente chama de SET. Esses comitês, eles têm como finalidade principal a discussão das políticas ou de assistência, ou de enfrentamento, ou de prevenção ao tráfico de pessoas, mas de uma forma coordenada entre os diversos atores estratégicos, não apenas os executivos. Então, é um pouquinho dessa forma que trabalha, que o Brasil, especificamente o Brasil, está atuando no combate ao tráfico de pessoas. Sua outra frente de trabalho é a imigração. Você desenvolveu trabalhos em parceria com a Polícia Federal e o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, sobre política municipal para a imigração de São Paulo. Temos muitos imigrantes em escala mundial, mas também temos refugiados. Como você analisa as políticas públicas brasileiras para o atendimento dessa população, tanto de imigrantes como de refugiados? E você também poderia esclarecer a diferença entre refugiado e imigrante? Claro, Luciana, eu acho que, aliás, isso é um ponto muito importante, né? Porque existe uma falta de compreensão de várias, até pessoas que atuam já com a temática. Migração, o conceito de migrante, ele é um conceito bem amplo, né? Um conceito até guarda-chuva, que envolve basicamente um deslocamento
de um local para o outro. Esse deslocamento ele pode ser interno, migrante interno, mas ele também pode ser internacional, ou seja, cruzando fronteiras. Dependendo do país, você pode dar outros conceitos para o migrante internacional. No Brasil, os mais comuns são imigrante, que é aquele que chega no país, e emigrante, que é aquele que sai do país. E aí, onde é que está o refugiado? O refugiado, ele é parte dessa conceituação de imigração, que é uma conceituação mais sociológica, que tem uma ideia que não é jurídica. Porque a questão de refúgio, o refúgio ele é um estatuto jurídico. Ele está previsto na Convenção Interamericana de 1951, que estabelece uma proteção jurídica àquela pessoa que consegue acessar o status de refugiado. E aí tem vários princípios internacionais que estão em torno da figura do refugiado, como o princípio de não devolução, que é o non-refoulement, que é um princípio que cabe ao refugiado. Então, ele tem uma proteção jurídica especial quando a gente pensa no refúgio. No caso, aí pensando de uma forma mais da política pública, não é? Eu estava à frente até poucos meses atrás do Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes, o CRA, em São Paulo, e lá existe uma política municipal para a população imigrante, né, a única do Brasil. No âmbito dessa política, a gente tinha diálogo com vários atores, entre eles a Polícia Federal e o CONARE, obviamente. E aí, quando a gente pensa um pouco na política, a gente tem de política pública, especificamente, por exemplo, para refúgio, eu acho que alguns pontos que são importantes a gente pensar. Primeiro, que a lógica de refúgio no Brasil não é uma lógica tão parecida como o que a gente imagina na televisão, por exemplo, da Europa. Não é uma lógica perspectiva de segurança nacional, que você vê, por exemplo, que se configura em centros de detenção, que fazem que o solicitante de refúgio aguarde o seu momento de entrar no país, ou até mesmo campos de refugiados, que, a meu ver, uma opinião minha pessoal, eu acho que ainda tem um viés de segurança nacional, ao contrário de um viés de direitos humanos, um viés de integração, que é que eu entendo que o Brasil já possui esse viés, principalmente por causa da última a nova lei de imigração, que foi publicada em 2017. Isso não quer dizer que nós estamos à frente da Europa, né? São formas diferentes da gente estabelecer política pública para a população imigrante refugiada. Nós temos vários desafios e um deles é um desafio que está muito mais na linha administrativa e burocrática. O imigrante, ou no caso solicitante de refúgio, ele enfrenta diversos desafios para poder acessar o refúgio. Então, para vocês serem muito sucinta, como é que uma pessoa que chega no Brasil e que quer refúgio, ela solicita? Ela tem que solicitar refúgio por meio de um sistema que chama Sisconari. Então, isso quer dizer o quê? Que a pessoa tem que ter acesso à internet, a um computador, ou pelo menos a um celular, para poder acessar esse sistema, fazer a sua solicitação de refúgio. Nesse momento, ela passa a se chamar solicitante de refúgio. Ela já tem alguns direitos, mas ela não tem todos os direitos de um refugiado. Ela não é um refugiado ainda. Essa solicitação vai ser encaminhada ao CONARE, como você bem disse, ao coletivo, é o Comitê Nacional para Refugiados, e eles vão decidir. O CONARE tem casos que já está demorando há 4, 5 anos para decidir. Então, nesse período, o que acontece é que essa pessoa ela fica numa condição permanente de temporalidade, de ser temporário, nesse limbo jurídico que é o solicitante de refúgio, impossibilitando, por exemplo, que ela tenha direito à reunião familiar, que é trazer a família dela para o Brasil, baseado no refúgio. Então, é um cenário diferente, um pouco diferente do que a gente vê na Europa, mas não quer dizer que a gente está numa situação melhor ou pior. São políticas públicas pensadas pelos atores governamentais de forma diferente. Com a área, principalmente, a gente vê uma situação muito complicada de um passivo muito grande, né? Um número muito grande de solicitantes de refúgio que está ainda para ser decidido, e que agora gira em torno de 120 mil casos de solicitação de refúgio, e que estão sendo buscando formas de diminuir esse passivo. O que quem trabalha com migração coloca, que a forma ideal da gente diminuir esse passivo é criar outras autorizações de residência para que aquela pessoa que não consiga se estabelecer dentro do perfil adequado de refúgio, ela possa optar por outra forma de estar regular no Brasil. E a forma mais simples de a gente ter isso é por meio de uma política nacional migratória. Então, quando você me pergunta sobre a questão da política pública, aí especificamente para a migração, o que eu sempre digo é muito louvado ter uma política municipal, como é em São Paulo, mas é fundamental a gente pensar numa política nacional, porque aí a gente consegue entender políticas
imigrantes e políticas para refúgio como parte de um contexto maior e dessa forma a gente criar fluxos, protocolos, ações que sejam mais efetivas. Dando continuidade à pergunta anterior, você trabalhou diretamente como coordenadora de um centro de referência de atendimento para imigrantes em São Paulo. Como que funciona o amparo especificamente para os imigrantes? Existem parcerias com ONGs e capacitação de funcionários públicos que você coordenava? Qual a sua avaliação dessas iniciativas? Qual a importância desses treinamentos e associações para a vida prática dos imigrantes ou refugiados? Então, Lucimária, quando eu estava no CRAI, para quem não está familiarizado com esse serviço, é importante esclarecer que o CRAI ele é o único equipamento especializado, um equipamento de ponta especializado para tentar atendimento de imigrantes no Brasil. Já teve um CRAI em Santa Catarina, mas infelizmente ele foi fechado. O CRAI em São Paulo ele existe desde 2014. Só que é importante entender que, para além do CRAI, existe uma política, como eu já falei anteriormente, uma política municipal para a população imigrante que está sendo desenvolvida desde 2013, a partir da primeira conferência municipal de políticas para a população imigrante. Dessa conferência surgiu uma coordenação que fica inserida dentro da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. E em 2014, no meio daquela crise que foi a migração haitiana, houve uma demanda da sociedade civil para que surgisse, já estava previsto dentro da conferência de 2013, mas que fosse colocada em prática a ideia de um centro de atendimento. O CRAI ele existe desde 2014, desde lá ele tem se expandido. O objetivo final do CRAI é oferecer esse atendimento especializado para a população imigrante, de forma a garantir o acesso a direitos e a serviços públicos para a população imigrante. Então, é como se fosse o equipamento que vai transversalizar essa política em outros equipamentos públicos, como assistência social, saúde, educação. E como se dá disso? Assim, tem vários departamentos dentro do CRAI, um deles é o de documentação, em que o diálogo maior é com a Polícia Federal. Então, há uma orientação para o imigrante de como ele se torna regular no país. Isso, com certeza, representa 70% de todos os atendimentos que são feitos no CRAI. Porém, tem outros serviços, como a serviço social, em que dialoga com a assistência social, com a educação, com a saúde, para que, se o imigrante tenha dúvida sobre como ele faz o cartão SUS, como ele faz a matrícula numa escola para o filho dele, o assistente social do CRAI pode explicar, mas também quando o servidor não tem certeza como atender a população imigrante, ele tem um ponto focal para que ele possa tirar suas dúvidas. E outros serviços que também são interessantes, de empregabilidade, de encaminhamento para curso de português, curso profissionalizante. Tem projeto, o CRAI cedia projeto, por exemplo, de trabalho de acompanhamento de imigrantes e ocupações, formação de rede. Mas você tocou num ponto que eu acho muito interessante, que é a ideia de capacitação, né, de formação de servidores. Na minha experiência, o CRAI ele mais formava ONGs e servidores do que a gente era formado, porque o CRAI tem uma experiência muito, muito específica que ainda falta um pouco na rede, mas a gente sempre priorizou, principalmente com universidades que estavam fazendo pesquisa de ponta, que pudessem trazer informação, e atores que estão fazendo trabalho mais de advogados, que têm informações mais específicas, como a Defensoria Pública da União, por exemplo, que a gente tivesse sempre uma troca constante com eles para a gente aprender. E aí, eu acho que independente do que está fazendo, se você está dando a formação, você está recebendo a formação, sempre tem um ganho de conhecimento. E ele é fundamental, porque não importa eu dar a informação, eu explicar como aquele imigrante ou refugiado ele tem um acesso àquela informação, se quando ele vai tentar colocar em prática, existe um servidor que impede que ele consiga ter o acesso ao direito, porque aquele servidor não sabe. Então, assim, não adianta, um exemplo prático, que o imigrante saiba, o solicitante de refúgio saiba que o documento dele é um documento válido para ele abrir uma conta corrente no banco, se aquele funcionário do banco não sabe que tem uma circular do Bacen que coloca que um documento de refúgio, solicitação de refúgio, é um documento válido. Então, não sei se vocês entendem o que eu estou trazendo. A ideia da formação, ela é fundamental porque ela é uma via de mão dupla. Ela permite que a gente ofereça, ele tenha acesso à informação, mas ele também garanta o acesso a direitos para aquela população. Sabemos que existe ainda na atualidade a utilização de mão de obra escrava nos grandes centros.
Os imigrantes frequentemente são vítimas desse tipo de exploração. Você tem dados estatísticos do número de pessoas que ainda vivem em condição de escravidão? E como é feito o trabalho de descoberta e desmantelamento das redes de uso de trabalho escravo? Você tem como nos informar a respeito disso? Então, a questão do trabalho escravo é uma questão muito importante, né, Luciane? Ela dialoga com questões muito estruturais dentro da nossa sociedade. Não é uma sociedade escravocrata ainda, de certo ponto. Mas, para além disso, para pensando em política pública, eu acho que é importante a gente perceber que o Brasil, por muito tempo, foi uma referência de política pública de combate ao trabalho escravo. Né? O Grupo Móvel, que foi o grupo estabelecido dentro do antigo Ministério do Trabalho e Emprego pelos auditores fiscais de trabalho, começaram a atuar em 1995. E antes disso, existiram várias outras organizações da sociedade civil. Eu cito uma que eu acho que é a referência para todos, a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, que sempre denunciou casos de trabalho escravo. Desde 1995 é quando inicia-se de fato uma política pública pensada no combate na erradicação do trabalho escravo por meio dos resgates, né? Que é esse processo de você retirar aquela pessoa da condição de trabalho escravo, a trabalho análogo à escravidão, né? Que é o termo que está no Código Penal. Sobre dados, assim, a gente tem, eu gosto muito de usar, eu repito o que eu comentei no começo da nossa conversa, dados ainda é uma questão muito problemática, mas especificamente de trabalho escravo, por ter você consegue uma coordenação maior, eu percebo, de informações, principalmente porque os atores principais que levantam esses dados são dois: Ministério Público do Trabalho e Auditoria Fiscal do Trabalho. Então, como tem um pouco menos atores envolvidos nessa parte de repressão, né, de resgate, eu estou sendo muito específica, né, nessa parte de resgate, os dados a gente tende a ser mais condizente com a realidade. Para quem tem interesse, eu sugiro muito que dê uma olhada numa iniciativa do Ministério Público do Trabalho, da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que é um site que chama Observatório de Erradicação do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas. Eles têm um foco maior no trabalho escravo, que é essa iniciativa que busca gerir de forma mais eficiente e transparente as políticas públicas para trabalho escravo. E eu, normalmente, quando eu quero dados atuais sobre trabalho escravo, eu acompanho a partir desse, porque eu estou acompanhando essa iniciativa desde o início. É uma iniciativa relativamente recente e estou ciente como foi muito bem pensada e muito bem elaborada e com cuidado, né, para que os dados sejam fidedignos. E no observatório, atualmente eles colocam que de 2003 a 2018, que foram quando eles conseguiram levantar esses dados, já foram 45 mil resgatados no Brasil. A maioria, 73%, é da agropecuária, então a gente está falando de trabalho rural. A raça, a maioria se considera parda. E os setores dentro da área rural seria a criação de bovinos para carne e também de cultivo de arroz. Você vê a maioria das pessoas também com uma escolaridade de analfabeto ou com pouca escolaridade e com uma faixa etária de 18 a 24 anos, a maioria no perfil masculino. Esses são os dados a nível nacional. Só que há aqui um ponto que eu acho que é importante da gente pensar, de que como esses dados, eles podem não representar o nosso cada contexto local, né? Você mencionou muito bem na sua fala a questão dos grandes centros e a mão de obra escrava nos grandes centros do mundo, ou seja, trabalha na escravidão de forma no contexto urbano, que é uma questão muito importante e são os maiores números que a gente tem, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Coloco minha lente para entender um pouco mais de São Paulo e Rio de Janeiro, você consegue ver que os números maiores são de contexto urbano. Mas, porém, também tem uma questão da informalidade, né? A gente está falando, por exemplo, em São Paulo, de tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo, de, muitas vezes, imigrantes latino-americanos e oficinas têxteis, que tem uma conotação muito informal e que impede e dificulta muitas das vezes que seja feito o próprio resgate que é necessário, a identificação de uma relação de trabalho. São vários outros obstáculos que impedem que esses dados sejam coletados de uma forma correta e que de fato também haja um resgate. Porém, cada vez mais tem pessoas estudando, e eu, pelo menos, eu estou muito mais envolvida no contexto de trabalho escravo em contexto urbano do que no contexto rural. Mas a gente não pode esquecer que o Brasil tem uma grande parte rural ainda e que isso ainda é uma questão. Outra coisa que tem que ser pensada nesses números é como esses números ainda podem refletir um período que não é o período atual, porque nos últimos anos, o que a gente tem visto na área do trabalho, sabe que o Ministério do Trabalho
foi extinto. Isso repercute claramente no trabalho dos auditores fiscais de trabalho que foram alocados no Ministério da Economia. Então, existe uma redução da atuação desses atores fundamentais que claramente vai impactar nos resgates e claramente vai impactar nos números que a gente tem. Então, isso tem que ser levado em conta também. E, por último, eu traria a questão dessa invisibilidade da mulher trabalhadora, porque você vê que, por exemplo, trabalhadoras domésticas ainda é um tabu dentro da rede se trabalhadoras domésticas podem ser vítimas de trabalho escravo. Por que é um tabu? Porque os auditores fiscais do trabalho, eles têm competência de adentrar simplesmente locais públicos, como um alojamento. Eles não podem adentrar um espaço privado, como é um domicílio. E aí, como é que eles vão fazer o resgate para verificar as condições de trabalho de uma trabalhadora doméstica num local que é uma residência privada? Tem alguns casos pontuais em que houve essa possibilidade que eles conseguiram, aconteceu no Rio de Janeiro com o Ministério Público do Trabalho, uma procuradora do trabalho, porém isso ainda é uma exceção. Então isso coloca que muitas dessas mulheres ficam à parte e ficam invisíveis. E isso não quer dizer que essas mulheres não estão sendo fruto de trabalho escravo, por exemplo. E outra situação, por exemplo, que é muito comum, é você entra numa fazenda, um grupo de trabalhadores em situação de trabalho escravo, tem uma mulher, por exemplo, que faz comida, que está nas mesmas condições que eles, que às vezes até sofre de uma questão de exploração sexual, só que ao olhar das pessoas estão para aquelas pessoas que são trabalhadores e não veem o trabalho que a pessoa está, às vezes na mesma condição, utilizando os mesmos espaços degradantes que estão, mas não vê porque ela está fazendo comida, porque ela está fazendo um trabalho mais doméstico. Então, é necessário uma reavaliação do papel da mulher e de que forma ela pode também estar sendo explorada dentro desse contexto. E eu acho que até o momento ainda é muito invisível. Para finalizarmos, você poderia falar um pouco sobre as políticas agora em relação, em termos mundiais, de apoio aos refugiados? A gente sabe, como você já falou, são cenários diferentes, Brasil, Europa. Como que você vê essas políticas mundiais? Então, o que a gente tem, eu não sei se eu daria o nome de política, mas a gente tem a organização o Acnur, que é o responsável, que tem o mandato da ONU para a defesa dos interesses, né, e de projetos voltados para a população refugiada, e a OIM, que está voltada mais para a população migrante como um todo. Né? Eles implementam diversas iniciativas, essas agências, em conjunto com os poderes locais, né, com os governos e com as organizações. Mas quando eu penso em política, o que eu penso em política que está sendo feito a nível internacional, eu acho que a primeira coisa é essa manutenção da questão do direito do refugiado. Então, a lei internacional de 1951, a Convenção Internacional de 1951, ela ainda se permanece, não só permanece, mas também se amplia. E se a gente vê no caso do Brasil, o nosso conceito de refúgio, ele é diretamente ligado ao conceito internacional da Convenção de 51 e também da Declaração de Cartagena da década de 80, né? Que fala sobre uma grave e generalizada violação dos direitos humanos. Então, o que eu entendo é que essas políticas, essas iniciativas jurídicas, elas vão influenciar a nível local também. Outra coisa que é importante a gente pensar é o momento atual que a gente está vivendo do sistema internacional, né? De que forma que os políticos, eles estão cada vez mais tendendo a ir para um lado de extrema-direita e como a extrema-direita acaba vendo o papel do imigrante, não é? Isso é muito complicado, porque isso tem impactos muito sérios de como são feitas políticas locais. Né? Se a gente pensa aqui em Trump, se a gente pensa no Salvini, da Itália, se a gente pensa no Orbán, da Hungria, são situações que vão influenciar as políticas mundiais. Por fim, o que eu acho que é importante a gente ter em conta, que foi muito debatido no início, há 2 anos atrás, é o Pacto Global das Migrações, que é esse acordo global por uma organização, por uma migração que seja segura, ordeira e para a população imigrante. Né? O que eu sempre trago é que pensar no Pacto Global de Migração, que é fundamental, eu acho que é interessante a gente tentar consolidar essa cooperação entre os estados para que os imigrantes possam migrar de uma forma mais segura, mas
essa obrigação de migrar de uma forma mais segura, de uma forma mais ordeira, é uma obrigação dos estados e não do imigrante. O imigrante ele vai migrar da forma que for. E quanto mais houver políticas antimigratórias para a população imigrante ou para a população refugiada, ou seja, com fechamento de fronteiras, mais esses imigrantes ou refugiados vão buscar redes criminosas, vão buscar outros espaços que afetam a segurança deles, né, a segurança física deles, se colocando em risco pela necessidade que eles têm de migrar, né, para buscar melhores condições de vida, para fugir de situações de violência, seja o que for, as razões são inúmeras. Agora, essa necessidade de migrar ela vai permanecer independente de ter ou não políticas antimigratórias. Então, é fundamental que os estados, e o Pacto Global eu acho que é uma iniciativa muito importante, mas que esteja sempre em mente que a necessidade é que essa obrigação de migrar de forma segura e ordeira seja dada aos estados e não ao migrante, de forma que ele não seja criminalizado caso ele não consiga migrar pelas vias regulares, que são as que estão previstas aí, que devem ser de alguma forma ampliadas, a meu ver. Sabe, eu estava pensando aqui nas últimas questões que você falou, os últimos pontos, né? Pensando nessa questão dessas crianças, dessas meninas que são traficadas para fazer esse tipo de trabalho doméstico. E também, ao mesmo tempo, na sua fala, você falando dos regimes de extrema-direita, me veio em mente aquelas imagens que a gente vê no jornal, provavelmente também, no Jornal Nacional, dos imigrantes tentando chegar nas ilhas gregas, ou na Itália, ou o que seja, né, no Mediterrâneo. Muitas pessoas não conseguem chegar e acabam morrendo no caminho. Corrobora um ponto que eu falei de como pensar em trabalho escravo está relacionado com essa história do país, não é? A forma que a gente entende aí no Brasil. E isso explica muito como a migração interna e as vítimas de trabalho escravo no Brasil, brasileiros, né, provenientes, por exemplo, do Nordeste, do Norte para o Rio de Janeiro, para São Paulo, como eles são completamente invisíveis ainda no debate, na importância. É fundamental a gente discutir os impactos da migração interna e entender um pouco mais como a gente pode, essas questões mais pormenorizadas, como a questão do trabalho escravo, não ver isso como uma questão cultural apenas, porque não é. Ela está além disso. O que você traz agora no final sobre essa questão do Mediterrâneo, não é? A tentativa que os imigrantes vão de cruzar e de entrar, eu acho que ela só dialoga com o que eu acabei de trazer sobre como o ato de migrar, ele é um direito. E o imigrante, ele vai migrar, independente das situações mais adversas possíveis. Diferentes razões, né? Cada imigrante tem sua trajetória, isso é importante. Muitas dessas trajetórias são influenciadas por contextos mais estruturais, seja questão de precarização do trabalho em alguma região, seja por questões de guerra, por exemplo. Mas cada imigrante tem a sua trajetória individual, isso também tem que ser levado em conta e que vão fazer esse sentimento de migrar, de se deslocar, de buscar umas condições melhores, porque no final, o objetivo final da migração é você buscar algo melhor para sua vida, algo melhor para sua família. Pelo menos pode não ser uma coisa direta, a pessoa pode falar, não, eu estou migrando para ficar a salvo, para proteger minha família, para conseguir um estudo melhor, mas no final o que a gente está falando é melhorar as condições de vida para você e para seus familiares. E quem não quer isso? Então, é importante a gente entender que isso é um movimento muito natural e sim influenciado por outras estruturas. Eu, pelo menos, não acredito a possibilidade de você fechar fronteiras, criar muros e isso diminuir a migração. Eu acho que eles vão buscar outras formas. Só concluindo, quando há uns 2 anos atrás eu estava no México, e no momento que chegaram as caravanas de imigrantes vindo da América Central, e para mim foi muito chocante assim conversar com algumas mulheres vindo da Nicarágua, por exemplo, porque mesmo eu tendo trabalhado com migração há tanto tempo, porque eu percebi na prática, pela fala daquelas mulheres, como que atravessar rios, atravessar desertos, tá com a possibilidade de você ser morta a qualquer momento, de você ser estuprada, você sofrer diversas outras formas de violência, isso não vai impedir que a pessoa decida migrar. Pela questão de completa vulnerabilidade que ela estava no seu país de origem. Então, eu acho que por isso que eu defendo com tanta força a questão de que essa migração segura e ordenada ela tem que estar, ela é uma obrigação dos estados e não dos imigrantes, porque os imigrantes eles vão migrar. Muito obrigada por você ter conversado conosco. Eu sou uma migrante dentro do meu próprio país
também sou nordestina e vivo em São Paulo já há alguns anos. A migração é uma coisa que não tem como a gente barrar, como você falou, o imigrante ele vai migrar, porque a gente quer melhores condições. E a gente precisa dessa rede de acolhimento, ainda que dentro do nosso próprio país. Fora do país, obviamente, que isso é uma necessidade muito maior. E aqui eu estou falando só do migrante, eu nem estou falando do refugiado, porque é uma condição completamente diferente. Então, muito obrigada por você partilhar conosco os seus conhecimentos, e a gente precisa se importar mais. Imagina, eu que agradeço. Foi muito boa a troca. No Instagram do Imigra, a gente tem um ambiente de muita participação, de muito debate. E qualquer dúvida aqui para quem está ouvindo a gente ficar e quiser entrar em contato, é só mandar uma mensagem para a gente lá. A ideia é que a gente já cada vez mais a temática de migração, gênero e raça. Obrigada, gente. Um bom dia para vocês. Boa tarde aí. Então encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carris e Luzimar Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!